país, uma nação estável, guardado vamos dizer assim, as aventuras de algumas participantes, de alguns membros do sistema, nós somos estáveis e nós temos um conjunto de leis já consolidados. Hoje nós vivemos até um momento de perturbação disso. Tem alguns agentes do sistema que deveriam trabalhar conforme o direito positivo no Brasil, mas ultrapassam essa linha. Mas não é o caso aqui, não vamos falar sobre isso. Mas se eu tiver uma demanda, né, hoje o problema que o Brasil tem é quando as demandas dá até para traçar um paralelo sobre isso. As demandas acontecem, por exemplo, entre os poderes, do juiz para cima. Para o cidadão, se eu tiver uma demanda aqui com qualquer um que está na live, as regras são muito bem conhecidas. Portanto, existe um sistema para fazer a gestão dessa relação entre eu e você. Tá? Ou entre qualquer cidadão aqui da live, entre o Ricardo e a Yara, entre, por exemplo, né, a Suzy aqui e o Ricardo. Se vocês tiverem uma demanda entre vocês têm um sistema judiciário para atender essas demandas. Tá? Quando a gente passa isso para o cenário internacional, o mais próximo que nós temos disso são, vamos dizer assim, os acordos internacionais celebrados, principalmente a partir da Segunda Guerra, os conceitos que foram criados, até da questão da territorialidade, da questão territorial, né? Os direitos humanos, enfim. Tem amplos acordos e pactos firmados entre os países, né? Pacto de São José da Costa Rica, tem uma série de pactos para você, vamos dizer, reger a ordem internacional e reger até, inclusive, a ordem internacional em relação aos nacionais. Isso é um ponto pacífico. Né? O problema, no meu entendimento, é quando você vai muito para cima, quando você passa do juiz. Nesse caso, os juízes do mundo, ninguém declarou isso. Você provavelmente está ouvindo a primeira vez isso aqui no canal Pátria e Defesa. O problema é que, na verdade, apesar da mídia tentar fazer entender que o discurso, por exemplo, do Guterres, que é o secretário-geral da ONU, dizendo que olhou nos olhos do Putin e ele disse que não ia fazer, ou vendo um pronunciamento da OEA, ou assistindo ali uma reunião da ONU em Bruxelas pela TV, apesar disso ficar muito bonito na imprensa, né? Na real, quando você chega até um degrau chamado Conselho de Segurança da ONU, que só são 5 membros, e eu vou citar aqui para vocês, olha, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. São as 5 maiores potências nucleares do mundo, inclusive. Eles são o dono do porrete. Eles são o efetivo juiz. O que significa isso? Qualquer demanda que ocorra no mundo, que seja uma demanda que envolva qualquer um dos outros 195 países, não são exatamente 200, tá, pessoal? Tem mais de 200 países, eu estou usando a referência 200 aqui. Qualquer demanda que envolva, por exemplo, uma disputa entre, sei lá, o Níger e o Sudão, ou, sei lá, a Colômbia e a Venezuela, qualquer uma dessas questões sobe para o impacto desses personagens. Essa é a questão, vamos dizer, prioritária. E isso você encontra base, inclusive legal, para poder discutir. O problema é que quando esses interesses ferem os interesses de uma dessas 5 potências, esqueça tudo. O resto do mundo vai tentar espernear, como está fazendo agora, mas do outro lado você tem alguém que é mais forte do que o papel. Né? É por isso o drama desse momento que nós estamos vivendo. A questão atual do Brasil, que o mundo vive, o que nós estamos assistindo, essa peça de teatro que foi montada, é uma disputa entre países, entre potências nucleares, que tem a chave da segurança do mundo. Tá? Isso, basicamente, foi o que nós explicamos lá à tarde, só para você entender isso. Então, o que acontece? Uma dessas potências, vamos usar o exemplo de quando isso ocorreu em um país não era uma potência nuclear. Eu vou usar um exemplo aqui, por exemplo, do Iraque. De repente, o Iraque tentou demandas contra uma outra nação, ele ultrapassou esses limites estabelecidos ali após a Segunda Guerra, né, principalmente da expansão territorial, e avançou com seus tanques até o seu vizinho Kuwait. Chegando lá, se apossou das riquezas, fez um saque naquele país, alegou uma série de questões que eu não vou aqui falar do que se trata. E quando o Conselho se reuniu,
criaram lá a mãe de todas as coalizões, foram lá, expulsaram o Iraque do Kuwait, né? O Iraque retornou para o seu país e impuseram sanções que, daquele momento até o final, só empobreceram aquele país, que era uma potência militar convencional. Uma potência militar convencional, pessoal, é capaz de um alcance onde as suas estruturas físicas chegam. É muito diferente de uma potência nuclear. Tá? Ontem, até durante a live aqui, se falou assim, não, mas quando teve o problema lá na Segunda Guerra, tinha uma questão que era... uma das cartas que o Bigodinho lá poderia lançar era a questão das armas químicas. Não tem nem comparação. Tá? Até porque você precisa ter a capacidade de entrega da tua ameaça no território inimigo. Então, igualmente, era muito limitado. Hoje em dia, com o advento da tecnologia de mísseis balísticos intercontinentais, você consegue entregar um pacote de terror em qualquer lugar do mundo. Tá? Para as potências que detêm essa tecnologia. E das 5 que eu citei, todas têm. Então, o cenário é totalmente diferente. Tá? O que acontece, então? Quando a demanda envolve agora a Rússia e o mundo se volta contra a Rússia, olha, você não vai mais fazer negócio dessa forma, nem dessa, vamos cortar você do SWIFT, que é o sistema de trocas internacional. Na verdade, é o sistema de conversão de câmbio, né? O mundo, a partir dos acordos lá de Bretton Woods, né? Do novo padrão que celebra o dólar para a referência para as trocas de commodities a nível mundial, ou seja, você não faz troca entre os países convertendo de real, por exemplo, para rublo, nem para a China, nem para, enfim, nem para dólar canadense. Tudo passa, uma troca comercial entre qualquer país do mundo para commodities, principalmente petróleo, alimentos, minérios, enfim, tudo isso passa pelo padrão dólar. Então você faz a conversão para o dólar, que estabelece um valor de referência entre um país e o outro e paga entre um país e outro. Isso é o que o SWIFT gerencia, né? O SWIFT não é um prédio, não é uma estrutura física. O SWIFT é um sistema de pagamento mundial. Quando isso envolve potências convencionais, aí o pessoal exclui mesmo. O Irã sofre com sanções, a Síria, a própria Rússia já passa por um processo mais leve que isso, mas não radical como está no momento. Tá? E eu vou ter que fazer uma análise quando a gente for falar ali da segunda matéria, que envolve inclusive a China. E envolve o Brasil também. Quando você tem esse tipo de imposição e o país é uma potência nuclear e todo mundo se volta contra ele, fecha inclusive o seu espaço aéreo, o acesso da Europa para a Rússia está comprometido, o acesso hoje da própria Rússia para o seu enclave, que é Kaliningrado, ali fica no meio de países cercados pela OTAN, já está comprometido. Quando você nega o espaço aéreo a um país como esse, você cria um problema de dimensões assim, que eu acredito que passou do razoável. Tá? E eu vou explicar por quê. Do lado daqui, esqueça, não tem um juiz moderador, entendeu? Não tem uma entidade, não é o Papa que vai chegar e vai sentar e dizer assim, olha, já que as potências nucleares brigaram, essas 5, o Papa vai sentar lá e conversar com os dois. Não tem isso. Vale a vontade de quem se sente prejudicado e de quem tem condições de brigar por isso. Nesse caso é a Rússia. E eu gostaria que o pessoal entendesse aqui, principalmente as pessoas que são um pouquinho mais limítrofes, que são um pouquinho mais limitadas na sua ação cognitiva, que só pensam em um formato de 2 possibilidades. Eu sugiro que você, se não for pago para estar aqui tumultuando, pelo menos ouça, talvez você saia um pouquinho mais inteligente. Tá? Desculpe a falta de modéstia, porque a gente entende como isso funciona. Nessa questão, não tem conversa. Então a Rússia chega e diz o seguinte, vocês querem aprontar para mim? Tá bom, se vocês estão querendo acabar com a minha festa, eu posso acabar com a de vocês antes. Tá? E tá aqui os brinquedos. Se pular da minha fronteira para dentro, vai ter. Eu vou dizer uma coisa, quando o ser humano, apesar dessas regras de convivência social, o ser humano é por instinto. E quando você tem a força suficiente, você tolera o outro. No momento que o outro para de te tolerar e você é mais forte, você acaba com ele. É assim na selva, pessoal. Você não pede licença para ninguém. O Putin hoje, desculpa a expressão, é a representação do selvagem. Quem se meter com ele, quem não reconhecer, quem não for tolerante com ele, não será tolerado. A diferença é que quando isso acontece no nosso mundo aqui comum, você não tem força suficiente para reagir.
Porque se você reagir em excesso, você tem um xerife chamado Estado que vai lá e te acalma. Diz, olha, calma aí, meu amigo, você está passando da sua linha. Eu vou acionar aqui o juiz que vai acionar a ação coercitiva do Estado e vai mandar te buscar. Lá fora não tem isso. Entendeu? Lá fora, no mundo real, não tem isso. É o porrete que manda. Então é o seguinte, está aqui meu porrete. Você vai entrar com o quê? O problema é que quando isso acontecia antes do processo de Guerra Fria, e na verdade foi isso que estabeleceu uma certa estabilidade no mundo, enquanto o mundo vivia em Guerra Fria, é que você tinha aquela visão, né, do conceito mútuo da autodestruição, né? Ou da destruição total. Hoje em dia você tem essa visão, mas como o mundo, na visão do Putin, perdeu o respeito por ele, ele disse, olha, eu também não vou respeitar vocês. Então, as pessoas uma questão infantil que o Ocidente tem achado, acreditado por algum momento, que você poderia colocar no corner alguém que tem o poder para acabar com a festa. Essa é a diferença. Tá? Acontecerá ou aconteceria o mesmo se quem estivesse nessa situação fosse, por exemplo, os Estados Unidos, ou quem estivesse nessa situação fosse até a China, numa escala menor, porque poderia ser mais facilmente neutralizada por Estados Unidos e Rússia. A China, por exemplo, ainda é uma potência que, se tentar essa graça, é mais fácil que Rússia e China vá lá e freie. É uma outra análise. Mas quando as potências envolvidas são exatamente Rússia e Estados Unidos, não tem ninguém que freie isso não, irmão. Porque a quantidade armazenada de força para neutralizar o inimigo é boçal, não tem referência, não existe referência, isso não está lá nem no livro de história, nem no livro, nos maiores manuais de guerra, porque isso é algo novo, o mundo nunca viveu isso. Se você for buscar isso numa análise dos tempos das Pax Romanas, ou mesmo dos conflitos ali da Grécia, né, no entorno da Grécia, não tem referência, porque ninguém ali tinha o poder de dizer o seguinte, então tá, se não é do meu jeito, acabou para todo mundo. Nesse momento, é uma primeira vez no mundo que existe esse cenário. Esse cenário ele existiu durante o período de Guerra Fria, mas havia ali quase que um entendimento entre os dois personagens, Ocidente e Oriente, Estados Unidos e União Soviética, uma espécie de respeito mútuo. Até, quem conhece um pouquinho da história, até entre os agentes que trocavam informações, havia essa cumplicidade. O que hoje parece que foi baixado foi esse nível de respeito. Então, a demanda, o que a China, o que a Rússia está dizendo hoje para o Ocidente é o seguinte, cara, a gente sabe que isso é uma festa aí, que a gente finge que respeita a democracia, a liberdade do outro. Isso vale para os Estados Unidos também, tá? Vale para todo mundo. Mas é o seguinte, esse problema da Ucrânia é meu. Se vocês forem se meter aqui, segura aí desse lado. Entendeu? Um recado mais coloquial poderia ser o seguinte, Estados Unidos, França, quando você foi lá destruir, por exemplo, a Líbia, eu não me meti, pô. Você foi lá, fez o que você queria, roubou todo aquele pessoal lá, agora tá todo mundo ferrado. Quando você destruiu uma série de repúblicas na África e impõe lá para colocar as tuas empresas, eu não me meti, a Noruega, qual é a tua? Estados Unidos, você foi lá, fez o que quis no Iraque. Esse problema é meu, isso aqui é meu quintal. É assim no mundo real, pô.